Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre comunicação. Você sabe se comunicar? Sabe colocar seus pontos de vista dentro de uma conversa? Sabe respeitar o limite do outro? Sabe respeitar os seus limites? Sabe conversar de uma forma não agressiva? Se a sua resposta foi não, esse vídeo aqui ele vai te ajudar a caminhar para que você consiga de fato se comunicar. Mas antes de eu começar o vídeo, você já vai clicar aqui, deixar seu like, que é muito importante. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações lá no sininho para receber todos os vídeos novos que saem aqui no canal. Sai de novo todo dia de quarta e sexta-feira às 7 horas da noite. E vamos juntos fazer desse aqui o maior canal de relacionamento do nosso país. Então, bora pro vídeo! Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre comunicação. Como você se comunica e como você pode melhorar essa comunicação. Nessa hora você está pensando, mas eu já sei me comunicar, Daiane. Eu me comunico desde quando eu aprendi a falar, quando eu era criança. Mas você tem se comunicado de uma forma não assertiva. De uma forma que pode ser que os resultados que você espera, eles não estejam sendo atingidos pela forma que você se comunica. Então, todo o conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui hoje, gente, é de um livro. Ele se chama Comunicação Não Violenta. O nome do autor é Marshall Rosenberg. Ele fala nesse livro, gente, que às vezes a gente se comunica de uma forma não consciente. A gente não fica consciente do que a gente está fazendo e muitas vezes a gente se deixa levar pelos nossos sentimentos, pelas nossas interpretações. Então a gente se deixa levar e é dessa forma que a gente se comunica. Então nesse livro ele traz que a gente pode sim se comunicar de uma maneira mais consciente. Que a gente pode ter consciência da forma como a gente está se comunicando. Porque muitas vezes, gente, nós nos comunicamos de uma forma agressiva. Geralmente, a gente pensa que uma forma agressiva de se comunicar é xingando a outra pessoa, é apontando o dedo na cara dela, falando, você tá errado. Mas não. O sarcasmo é uma maneira agressiva de se comunicar. Jogar a culpa pra cima da outra pessoa é uma maneira agressiva de se comunicar. Então, existem vários tipos de uma maneira violenta que a gente se comunica que prejudica as nossas relações. Então, nesse livro, ele traz pra gente 4 passos que a gente pode seguir para que a gente consiga se tornar consciente das nossas comunicações. Que a gente se torne consciente do que a gente está falando, que a gente entenda realmente ali e que a gente possibilite um vínculo maior com a outra pessoa. Por quê? Porque quando a gente se comunica de uma forma mais assertiva, você vai estar dando espaço para outra pessoa também se comunicar. Então, da mesma forma que você está ali expressando os seus sentimentos, suas emoções e jogando ali na roda, o outro também vai se sentir acolhido ali naquele ambiente e ele vai conseguir também trazer essas opiniões dele, trazer essas ideias. E dessa forma vocês vão começar a criar um vínculo maior, um laço maior com isso. Então o Marshall, ele traz como um primeiro passo para que a gente consiga se tornar mais consciente a observação. A gente começar a observar o ambiente que a gente está ali, observar a situação em que aquele diálogo ele está ocorrendo, observar a pessoa que está conversando com a gente, observar os nossos sentimentos, as nossas interpretações sobre aquela situação. Então, a gente se tornar mais observador. Por quê? Porque muitas vezes, gente, a gente se deixa levar pelo que a gente está interpretando. Muitas vezes, aquela pessoa ela não quer dizer exatamente aquilo ali. Mas nós interpretamos daquela forma e já bolamos ali um meio de atacar de volta aquela pessoa. Então, é importante a gente observar e perceber se a gente está agindo pelos nossos sentimentos, se a gente está deixando ali se levar pelos nossos sentimentos, se as nossas interpretações elas estão interferindo de alguma forma. Por quê? Porque se a gente está com raiva, e está discutindo ali no meio de uma conversa e a gente está com muita raiva, a gente se deixa levar por essa raiva.
Então, consequentemente, as nossas interpretações todas vão ser feitas através da raiva. A gente vai estar interpretando toda a situação, toda aquela conversa pela raiva. Então, a gente precisa ficar observando essas situações. Não é do dia pra noite que vocês vão conseguir, de fato, estar ali no meio de uma conversa e falar, não, peraí, calma aí. Não, isso é com o tempo. Vocês precisam começar. Começando, vem a possibilidade de melhora, vem a possibilidade de evoluir aquilo ali, que às vezes se torna ali tão comum que você vai começar a fazer sem nem ver que você tá fazendo. Pausa pro cachorro se expressar. Meu povo, tive alguns probleminhas técnicos, acabou a energia aqui em casa e eu tive que mudar de lugar. Então, às vezes você vai ouvir um cachorro latindo, um passarinho cantando. Normal. É porque eu tô usando a luz da janela e a janela tá aberta. Mas vamos continuar. Então, o segundo ponto que ele fala que a gente precisa entender é em relação a sentimentos. A gente precisa entender qual que é o sentimento que aquele momento, que aquela situação ele trouxe. É raiva? É medo? É frustração? Qual que é o sentimento? A gente precisa entender qual que é esse sentimento. Porque se a gente entender qual é esse sentimento, a gente, consequentemente, vai se deixar levar menos por ele. Por quê? Porque a gente está consciente da presença dele ali. A gente entende que ele está ali e a gente pode tomar ações referentes a esse sentimento. O terceiro ponto que ele traz é em relação a necessidades. Esse sentimento, ele vem ligado com uma necessidade. Você tem uma necessidade de alguma coisa ligada àquele sentimento. Seja de atenção, seja de carinho, seja de amor. Existem uma necessidade ali por trás desse sentimento. Então, a gente precisa entender qual que é essa necessidade. Por quê? Porque se a gente expressa essa necessidade, se a gente consegue expressar essa necessidade para outra pessoa, a gente consegue comunicar isso para outra pessoa, consequentemente, essa pessoa vai ficar mais propensa a realizar aquela ação, a sanar aquela necessidade. Por quê? Porque ela vai estar consciente, ela vai saber o que está acontecendo. O que acontece na maior parte das vezes é que a gente não consegue se expressar, a gente não consegue colocar o que a gente quer pra fora. E com isso, a outra pessoa, ela não tem bola de cristal, então ela não sabe o que a gente tá passando, ela não sabe o que a gente tá sentindo. Então, a gente precisa entender o que a gente tá sentindo, entender qual que é a necessidade que aquilo traz para que a gente consiga passar isso para outra pessoa. E o quarto passo é o pedido. É a gente, de fato, verbalizar aquela necessidade. É verbalizar o que a gente deseja de uma forma não agressiva. A gente vai estar só comunicando o que a gente sente. É a mesma coisa como se você estivesse na frente do espelho contando para você mesma o que você deseja. Você vai passar isso para outra pessoa. Por quê? Porque dessa forma é mais fácil de vocês conseguirem resolver esse problema. Porque o que acontece na maioria das vezes é que a gente não consegue fazer o pedido. A gente briga, a gente culpa, mas a gente não faz o pedido. A gente não verbaliza o que a gente está sentindo, a gente não faz o outro entender quais os sentimentos que determinadas situações causam na gente. Então fica difícil da outra pessoa entender que se a gente não faz esses passos. Então esses 4 passos, eles ajudam a gente na hora de se comunicar. Seu marido chegou em casa, ele mal te cumprimentou e foi fazer outras coisas. Você observa essa situação. Essa situação aconteceu, você observou ela, você analisou quais sentimentos que você teve, o porquê talvez ele possa ter feito isso, e vocês vão tentar um diálogo. Então você vai chegar pra ele e vai falar a seguinte frase: olha, você chegou do serviço, mal me cumprimentou, eu fiquei o dia todo sozinha, isso me causou angústia. Então você expressou seu sentimento. Depois disso, você vai falar a necessidade. Qual que é a necessidade? A atenção. Você falou pra ele que você necessita de atenção e o porquê você necessita dessa atenção. E em seguida vem um pedido. Olha, eu sei que é difícil, eu sei que seu dia foi cansativo, mas se você puder chegar e me cumprimentar, porque eu fico o dia inteiro sozinha. E é isso, gente.
Vocês comentaram, vocês compartilharam com a outra pessoa. Consequentemente, vocês vão se sentir mais aliviadas, porque vocês tiveram esse compartilhamento, você não guardou nada pra você. E com isso, a outra pessoa ela vai estar informada. Ela vai saber o que se passa. Você não ficou com o cara emburrado pra ele e simplesmente isso. Porque a gente faz isso, a gente emburra, fecha a cara, não conversa, não dialoga, não fala nada. Então, isso a gente pode usar em qualquer ambiente. A gente pode usar no trabalho, a gente pode usar com os nossos pais, a gente pode usar com o nosso namorado, com os nossos filhos. A gente pode usar isso em todos os lugares. Em todos os lugares. Mas a gente primeiro precisa começar a ter consciência dos nossos comportamentos. A gente precisa ter consciência de que a gente precisa se comunicar. Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho menor por conta desse empecilho. Esses barulhozinhos assim ficam meio ruins no vídeo, mas eu acho que deu pra vocês entenderem o porquê que a gente precisa fazer isso e quais os 4 passos que a gente tem que seguir para que a gente consiga, de fato, alcançar uma comunicação mais assertiva. Eu vou ficando por aqui, beijos, curte o vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo, sai vídeo novo todo dia de quarta e sexta-feira às 7 horas da noite. Então, beijos.